Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula 8 do curso de Sociologia das Organizações. Hoje, na nossa discussão, nós trataremos da forma com que os seres humanos se constituem em grupos e focando no contexto das organizações, os tipos de grupos, as suas funções e as formas com que estes se estruturam, tanto formal quanto informalmente. E bom, nós podemos começar a partir da seguinte questão: por que as pessoas se organizam em grupos sociais? Vocês já chegaram a se questionar isso? Bem, nós já abordamos em nossas aulas que o ser humano ele é um ser social, ou seja, ele é um sujeito que se constitui a partir de uma coletividade. Nesse sentido, nós podemos dizer que as pessoas se reúnem e relacionam-se umas com as outras, pois elas percebem que, uma vez inseridas em uma coletividade, é possível que os seus objetivos sejam alcançados com maior facilidade. Nós podemos entender também que esses grupos eles são sistemas, né? Como nós apresentamos na nossa terceira aula, podemos entender, então, que qualquer agrupamento de pessoas é um sistema, bem como entender que grupamentos de grupamentos seriam, então, supersistemas, ou, enfim, outros casos, aquela subdivisão que nós já tratamos aqui no nosso curso. Vamos pegar um exemplo da mesma empresa rural que, enfim, nós utilizamos naquela ocasião. Uma empresa especializada no plantio e na comercialização de batatas, e nós assumimos que uma seção do departamento de produção dela é responsável pela limpeza desses vegetais, né? Portanto, essa seção ela é um sistema constituído por diferentes trabalhadores que constituem a parte concreta desse sistema, ou seja, o seu subsistema. Cada uma dessas pessoas inseridas dentro dessa organização hipotética, elas possuem metas que são relacionadas ao seu trabalho, ou ao trabalho que elas desempenham dentro dessa empresa. E de modo que, para alcançar essas metas, são desempenhadas trocas de benefícios entre as pessoas, ou seja, coletivas. No caso dessa empresa, no processo de limpeza, as pessoas podem se organizar de modo que todas contribuam para que o trabalho seja realizado ao final de um período, um determinado tempo estipulado. Além disso, é importante destacar que os grupos sociais, eles possuem fronteiras, que elas demarcam quem os constitui, ou seja, quem faz parte de um grupo ou não, enfim, porque uma pessoa faz parte de um e não de outro, mas cabe ressaltar que as fronteiras desses grupos elas variam conforme as suas características, de modo que em certos grupos o acesso é mais fácil, a possibilidade de ingresso é mais fácil, como por exemplo numa religião, ao passo que em outros grupos, tal como a família, o ingresso é mais complicado porque ele demanda processos e características específicos. Além disso, é importante destacar que os grupos eles possuem fronteiras que demarcam quem os constitui, ou seja, quem faz parte de um grupo e não de outro. No entanto, é importante ressaltar que essas fronteiras dos grupos, elas variam conforme as suas características, de modo que, enfim, em certos grupos o ingresso, o acesso é mais fácil, tem menos barreiras. Por exemplo, em uma religião, desde que a pessoa passe a assumir certas posturas, certos conjuntos de normas daquela religião, e ao passo que em outros grupos, tais como a família, o acesso, o ingresso é mais restrito do que em outras situações. E na sequência, nós observamos que as pessoas elas se engajam em diferentes grupos ao longo da sua vida, de modo que é possível fazer uma classificação quanto aos tipos desses grupos. Primeiramente, esses grupos eles podem ser pessoais ou grupos externos. Os grupos pessoais, eles se referem àquelas coletividades nas quais o indivíduo ele se sente como pertencente, tal como a sua família, a sua igreja, sua profissão, sua classe social, enfim, são grupos que as pessoas elas se posicionam, elas se assumem como pertencentes a tal. Ao passo que os grupos externos, eles referem-se aos demais grupos onde o indivíduo não se sente como pertencente.
por exemplo, as outras famílias, outras classes sociais, outras profissões, enfim. Essa distinção ela é baseada na noção do nós, a partir dos grupos pessoais, e dos outros, considerando os grupos externos, né? E vale destacar que o tamanho desses grupos ele é variado. Por exemplo, os grupos pessoais nos quais vocês se posicionam, tais como suas profissões, ele é amplo, ao passo que o grupo pessoal referente à sua família, ele é pequeno. E da mesma forma, é possível destacar que um único indivíduo ele pode possuir mais de um grupo pessoal. Mas aí você deve estar se perguntando, bom, o que essa distinção tem de importante para a nossa discussão relacionada à gestão? Bom, primeiramente, os grupos pessoais eles criam traços culturais referentes às características desses próprios grupos, né? De modo que são desenvolvidas crenças, valores, princípios, práticas, artefatos que são relativos aos grupos, formando espécies de subculturas. Essas subculturas, elas caracterizam todos esses grupos, né? Seja ele grupo externo, grupo pessoal, eles vão ter uma cultura própria. E essas culturas, elas vão servir de referência para que grupos pessoais, aí essencialmente os grupos pessoais, vão construir representações e classificações de grupos externos a partir do uso de estereótipos. Um estereótipo, ele refere-se a uma imagem pré-concebida que um grupo pessoal atribui a uma categoria social de um grupo externo. Por exemplo, quando membros de um grupo social referente a operários de uma empresa mineradora referem-se a membros da alta gerência dessa mesma empresa, eles o fazem a partir de estereótipos, tais como os engomados, os metidos, os ricos, enfim. Da mesma forma, o contrário prevalece. Quando a alta gerência se refere aos operários, é possível que eles o façam a partir de representações estereotipadas. Só que, no entanto, o uso desses estereótipos ele acaba trazendo desvantagens, uma vez que nem sempre é correto julgar a personalidade, as habilidades, capacidades de uma pessoa a partir de um único grupo que ela se insere e se posiciona, né? Esse tipo de tratamento a partir dos estereótipos, ele geralmente incorre nas práticas da discriminação e do etnocentrismo. A discriminação, ela refere-se a um tipo de tratamento desigual que é dado a pessoas com capacidades iguais em razão de algum traço de diversidade econômica, social, religiosa, étnica, afetiva, enfim. E no contexto organizacional, a discriminação ela pode acontecer a partir de cargos, departamentos, seções, e ela pode incorrer em práticas de salários menores, assédio moral, violência, enfim. Por sua vez, o etnocentrismo ele trata da tendência dos membros de um grupo social considerarem a sua subcultura, ou seja, o seu grupo, como aquele que é certo ou como aquele que é superior aos demais grupos externos. Essa prática, ela em certa medida, traz certas vantagens, tais como uma maior unidade, mais ânimo para enfrentar dificuldades, o que gera uma maior solidariedade, mais cooperação, e isso é fundamental para o desempenho das organizações. No entanto, o etnocentrismo ele traz algumas desvantagens, à medida que, além de gerar comportamentos discriminatórios, ele cria um sentimento de superioridade que pode ser falso e provocar dificuldades quanto a mudanças, a depender do contexto em que esse grupo se insere. E da mesma forma, no contexto das organizações, quando esse tipo de comportamento aparece, isso é uma séria desvantagem quando se pensa em sobrevivência de organizações no ambiente competitivo. Mas enfim, no fim das contas, o administrador ele deve considerar essas distinções entre grupos e pessoas, grupos pessoais e grupos externos, de modo que ele consiga compreender e gerenciar o comportamento das pessoas quando essas se constituem em grupos
essencialmente grupos no contexto das organizações. E na sequência, uma outra distinção, outro tipo que é importante para entendermos como os grupos se constituem e se caracterizam nas organizações é a partir da classificação entre grupos formais e grupos informais. Os grupos formais, eles são criados pela cúpula administrativa das organizações como um sistema que tem a finalidade de produzir resultados que satisfaçam as necessidades de outros grupos internos à organização ou externos a ela. E aí, esses grupos eles possuem uma série de características, as quais a gente destaca algumas. Por exemplo, nos grupos formais, as metas individuais elas são suplantadas por metas coletivas, que por sua vez são retribuídas a partir de pagamentos, tais como o pagamento de salário, enfim, outras práticas que são pagamentos a essas metas coletivas. A fronteira no grupo formal ela é determinada pela gerência, de modo que ela pode ser mais permeável ou não, a depender das funções que são desenhadas para aquele grupo. Ou seja, elas podem ser mais abertas ou mais fechadas à entrada e saída das pessoas. Esses grupos eles costumam ter longa duração, de modo que as pessoas são substituídas ao longo do tempo para que o mesmo persista. E esses grupos formais eles funcionam com base em uma heteronomia, ou seja, suas diretrizes e características são atribuídas por uma estrutura que é externa ao próprio grupo, que no caso refere-se à cúpula administrativa. Por outro lado, os grupos informais, eles são formados por pessoas que se reúnem para atingir metas individuais em uma situação cooperativa ou convergente. Muitas vezes, esses grupos são formados a partir de uma situação de injustiça que essas pessoas passa a ser uma meta dessas pessoas resolver essa situação. Da mesma forma, esses grupos eles são formados por certas características, tais como as metas nos grupos informais, elas são relacionadas, elas podem ser tanto de natureza material, ou seja, a partir, por exemplo, de uma criação de uma nova cooperativa, ou elas podem ser de natureza comportamental, tais como a mobilização para a eleição de um representante junto à gerência numa situação hipotética. Os grupos informais eles são pouco permeáveis, sendo muitas vezes referidos como panelinha ou uma igrejinha, ou seja, são grupos fechados dentro das organizações cujo acesso tende a ser mais dificultado ou ter uma barreira maior. A duração de um grupo informal ela depende das metas que os indivíduos que o formam pretendem alcançar. E esses grupos são formados, eles funcionam a partir de uma autonomia, ou seja, as pessoas são quem formulam as estruturas e as normas de funcionamento desses grupos. Contudo, é importante destacar, aí de forma geral, que é possível que em grupos formais existam subgrupos de natureza informal ou que em certos momentos os grupos formais eles precisam de certas relações informais, ao passo que também é possível que grupos informais venham a se tornar formalizados em certa situação, em certo momento, a depender do seu desenvolvimento. Além disso, em muitas empresas contemporâneas é comum que grupos formais já sejam constituídos a partir de uma autonomia entre os seus membros, como, por exemplo, os times e as equipes flexíveis que estão mais próximos dos grupos informais do que da classificação dos grupos formais. E além da classificação dos grupos entre formal e informal, também é possível caracterizá-los quanto a grupos primários e grupos secundários. Os grupos primários são aqueles em que as normas e as crenças dos indivíduos que o formam, elas são baseadas mais na tradição e na solidariedade, e os relacionamentos que se desenvolvem nesses grupos, eles dispensam formalidades, há uma maior expressão de sentimentos pelas pessoas, de modo que esses grupos geralmente são formados por
poucas pessoas. São exemplos: a família, os grupos de amigos, os grupos de colegas de trabalho que se reúnem durante o almoço na empresa, enfim. E por sua vez, nos grupos secundários, os relacionamentos eles tendem a ser caracterizados pela impessoalidade e eles são baseados, na maioria das vezes, em contratos utilitários, ou seja, contratos voltados a alcançar alguma meta em troca de alguma relação de trabalho. Há uma menor expressão de sentimentos, devido a esse caráter de impessoalidade, e são exemplos de grupos secundários as relações, os grupos que são formados entre departamentos de uma organização, de modo que nesses departamentos em específico há uma menor proximidade entre as pessoas. No entanto, é importante observar que dentro dos grupos secundários é possível que surjam grupos primários, Mas, enfim, independente da classificação dos tipos dos grupos, é importante que o administrador entenda que o tamanho desses agrupamentos ele também influencia na formação das suas características, como nós abordamos já nessa aula. E aí, por exemplo, na medida em que o número de pessoas de um grupo aumenta também a heterogeneidade, o que vai dificultar a integração e a coesão do grupo, e isso pode trazer impactos diretos à gestão, ao desempenho das organizações. E na sequência, nós vamos discutir sobre as funções e as estruturas dos grupos, ou seja, nós vamos destacar que os grupos constituem a atividade das organizações e eles são responsáveis, ou as pessoas que os constituem são, por desempenhar funções referentes aos negócios, aos serviços que a organização provê. E nesse sentido, os grupos formais, principalmente, eles são desenhados para realizar tais funções. Contudo, ao se relacionar a uma organização em sua totalidade, é possível que uma única função exija mais que um grupo para realizar. E aí, nesse caso, é necessário dividir essa função em subfunções, que aí sim vão se referir aos grupos formais em específico. Por exemplo, no caso de uma organização que vai desempenhar uma função de venda específica para certas máquinas, vamos colocar dessa forma, é possível que essa função ela venha a ser desempenhada por dois grupos. Um grupo que vai fazer a venda em si e um outro grupo que vai processar essa venda. Então, divide-se ela em duas subfunções relacionadas a dois grupos formais. E da mesma forma, os grupos informais, eles desempenham funções na organização que são importantes. Ou seja, esses grupos informais, eles servem como espaços nos quais os indivíduos podem expressar as suas opiniões e perseguir aí metas pessoais, tornando-se mais motivados ao trabalho e isso impactando diretamente nos grupos formais. Isso quer dizer que, então, é fundamental que a gerência também reconheça os grupos informais e procure controlá-los ou mesmo coordená-los para que o clima na organização seja favorável às atividades operacionais que a mesma desenvolve. E aí, na sequência, abordando um aspecto mais direcionado aos grupos formais, é preciso entender que para que esses grupos exerçam as suas funções, eles precisam estar estruturados de modo a atender aquilo que se espera e se propõe ao grupo. E aí, por estruturado, nós estamos partindo da ideia de estruturas, Essas estruturas, elas referem-se ao conjunto de partes, características ou pessoas que se interrelacionam e ocupam posições em um grupo, formando uma totalidade. E no que se refere à ação dessas pessoas como parte das estruturas dos grupos, os sociólogos eles têm utilizado o termo papel para identificar aquele tipo de comportamento que é esperado nessas estruturas que compõem os agrupamentos. Ou seja, em um grupo formal,
espera-se que cada pessoa execute um papel que é formado por um conjunto de práticas, de normas, de características visuais, enfim. Tudo isso forma o papel que as pessoas desempenham na sociedade, nos diferentes grupos que elas estão inseridas. Contudo, em muitos casos, o comportamento desempenhado, ele de fato difere daquele que é estruturado pelo papel que se espera que a pessoa venha a realizar. Isso implica que o gestor, o administrador, enfim, vocês precisam achar meios para gerenciar os papéis das pessoas e coordená-las no contexto dos grupos das organizações que vocês estão inseridos ou venham a se inserir. E além disso, um indivíduo ele pode desempenhar um papel em cada grupo que ele pertence, né? E aí, a partir do momento que ele espera-se que ele desempenhe um papel no grupo da profissão, no grupo da família, no grupo da religião, isso pode gerar conflitos ou disfunções que vão impactar no desempenho. E vale destacar ao final que esses papéis eles são aprendidos ao longo da vida do indivíduo a partir de processos de socialização que nós já discutimos em outras aulas, e em muitos casos 2 ou mais papéis complementares podem atuar, ao contrário de provocar disfunções, podem trazer sinergias que vão ajudar no desempenho das pessoas nos grupos que elas estão inseridos. E, em suma, foi isso a nossa aula de hoje. Nós tratamos e caracterizamos grupos sociais, trouxemos diferentes tipos e estruturas dos mesmos, as suas implicações para o negócio. Na próxima aula, nós vamos tratar das pressões sociais que são envolvidas nesses grupos. É isso, muito obrigado a todos. Eu espero você na próxima. Valeu!